Bem-vindo à Toledo Med. Aqui, transformamos conteúdos complexos da medicina em aprendizado direto, estratégico e aplicável à prática clínica. Nossos resumos são focados nos temas mais cobrados do Revalida INEP e também do ENAMED, com raciocínio clínico e abordagem baseada nos principais protocolos. Sem enrolação, sem excesso de teoria desnecessária. A proposta é simples: acelerar sua aprovação e fortalecer sua base médica de verdade. Agora, vamos direto ao ponto. Hoje, na revisão estratégica da Toledo Med, vamos dissecar a síndrome nefrítica de uma vez por todas. Sabe aquela decoreba que te cansa? Esquece. Aqui a gente vai construir um raciocínio clínico de elite, aquele nível de entendimento que separa o curioso do médico aprovado e te garante a vaga no Revalida. Número 1. A síndrome nefrítica clássica. Vamos começar pelo básico muito bem feito. Como esse paciente chega para você na emergência ou, mais importante ainda, no enunciado da sua prova? Olha só. O paciente clássico vai ter edema, uma pressão arterial lá em cima, algum grau de lesão renal aguda e aquela proteinúria subnefrótica, ali abaixo de 3,5 gramas por dia. Mas preste muita atenção nisso. A grande estrela aqui, o seu critério negociável, é a hematúria dismórfica. Tem que ter sangramento vindo do glomérulo. Se não tem, a sua investigação está na via errada e você está lá caçando fantasma na urologia enquanto a banca te derruba. Mas como a gente prova, na prática, que esse sangue vem lá de cima, do glomérulo? Simples. Ao passar por aquela membrana capilar toda inflamada e danificada, a hemácia é literalmente esmagada. Ela perde a forma natural dela. É o nosso famoso dismorfismo eritrocitário. Viu isso na questão? O examinador está gritando para você que a lesão é glomerular. Não tem nem o que discutir. E convenhamos, se a banca quiser te dar a questão de presente, ela vai falar do cilindro hemático. As hemácias se juntam ali nos túbulos com a proteína de Tan-Horsfall e formam esse molde perfeitinho. Achou um único cilindro hemático no sedimento urinário? Fim de jogo. É praticamente patognomônico de síndrome nefrítica. Marca a alternativa com gosto e vai para abraço. Ponto 2. O jogo do complemento. Agora que você já sabe que o paciente tem uma síndrome nefrítica, a gente precisa dar um nome e um sobrenome para ela. E é exatamente aqui que os examinadores montam a principal armadilha da prova. Tira um print mental dessa tabela agora mesmo, porque isso aqui não cai, despenca em prova. O examinador sempre vai usar o nível do complemento C3 para bifurcar o seu raciocínio. O C3 consumiu, caiu, o seu cérebro vai direto para nefrite lúpica, para membrana proliferativa e, claro, a principal suspeita, GN pós-estreptocócica. Agora, o C3 está normal? O processo não consome complemento. Então a gente pensa logo em nefropatia por IgA, vasculites pauci-imunes ou síndrome de Goodpasture. É um algoritmo bobo, mas te garanto, ele salva a questão. Número 3. Vamos mergulhar na queridinha absoluta, a glomerulonefrite pós-estreptocócica, a GNPE. A grande sacada para matar essa doença não está necessariamente olhando para o rim, sabia? Está na história recente do paciente. A regra de ouro da GNPE ela exige obrigatoriamente um período de latência. A infecção já passou. Se for uma faringite pelo estreptococo, o problema renal vem de 1 a 3 semanas depois. Se for uma infecção de pele ou impétigo, a bactéria demora um pouquinho mais para causar o estrago, levando de 3 a 6 semanas de latência. A banca simplesmente ama colocar aquela criança que teve dor de garganta umas 2 semanas atrás e hoje chega urinando cor de Coca-Cola e com o olho inchado. Bateu o olho nesse tempo de latência na vinheta clínica, a charada está morta. Agora, e se eles quiserem te apertar e jogarem um laudo de biópsia? Eles vão descrever depósitos subepiteliais em formato de cúpula. São as famosas corcovas, ou humps. Leu a palavra corcova ou humps no enunciado? É o carimbo, a assinatura patognomônica da pós-infecciosa. É GNPE na cabeça, sem medo de errar. Vamos para um resumo de altíssimo rendimento para gabaritar a GNPE. O C3 cai, mas o C4 fica normal. Você precisa provar a inflexão prévia, então busca o ASO positivo para a garganta, ou o anti-DNACB, que é o melhor marcador para o impetigo. E a conduta? Suporte purinho. A gente trata a hipertensão e o edema com restrição de sódio e um diurético de alça, porque a doença é autolimitada. E cuidado com a pegadinha clássica. Antibiótico não trata nefrite, tá? Ele só elimina a cepa que sobrou. E corticoide? Jamais. Ninguém imunossuprime GNPE de rotina. Não caia nessa tentação que a banca vai te oferecer de bandeja. Vamos para a parte 4. Nefropatia por IgA. Subindo o nível um pouquinho, a gente entra na glomerulopatia primária mais comum do mundo, a doença de Berger. E te digo com tranquilidade, esse é o maior pega-ratão das provas de residência e revalidação. Sabe por que a IgA derruba tanto candidato excelente? Porque ela também pode aparecer depois de uma infecção de via aérea superior. A diferença brutal que vai te salvar na hora da pressão está no timing e naquela nossa tabela do complemento. Na GNPE, a gente tem semanas de latência e o C3 despenca.
Na IgA, a hematúria é concomitante ou imediata. O paciente está com dor de garganta agora e já está urinando sangue. Zero latência. E o complemento fica estritamente normal. Se você fixar isso, você não cai em mais nenhuma armadilha. Tecnicamente, para confirmar a IgA com certeza absoluta, a gente precisaria de uma biópsia brilhando na imunofluorescência cheia de depósitos de IgA lá no mesanjo. Lindo na teoria. Mas aí entra o raciocínio clínico da vida real. A gente quase nunca biopsia um jovem que chega só com uma hematúria leve, isolada. O prognóstico costuma ser excelente e isso não vai mudar a nossa conduta inicial. Na verdade, a gente só indica a biópsia para a doença de Berger quando acendem as bandeiras vermelhas de mau prognóstico. E anota aí quais são elas para a prova. Proteinúria persistente passando de 1 grama por dia, hipertensão arterial associada ou paciente já chegando com a taxa de filtração glomerular caindo. Esse pessoal de alto risco precisa de bloqueio do sistema renina-angiotensina urgente e, dependendo do caso, pesada imunossupressão para não acabar na máquina de hemodiálise. 5. Formas rapidamente progressivas. E falando em perder o rim, a gente precisa transitar com urgência para a forma mais assustadora da síndrome, a GNRP. Aqui, meus amigos, o relógio é o nosso maior inimigo. Tempo, literalmente, é função renal. A GNRP é aquela perda fulminante da função, caindo de forma drástica em semanas ou até dias. E o motivo está bem documentado na microscopia, são as crescentes. Esse tecido em formato de meia-lua invade o espaço de Bowman e esmaga completamente os capilares do glomérulo. Se a biópsia mostrar essas crescentes em mais de 50% dos glomérulos, a gente está diante da tempestade perfeita na nefrologia. Por isso o plano de ação tem que ser muito agressivo. A gente precisa identificar o mecanismo como uma biópsia urgente. É depósito de imunocomplexo como no lúpus? É falso imune por conta de ANCA? Ou a gente vê um padrão linear de anticorpo antimembrana basal da síndrome de Goodpasture, que destrói o pulmão e o rim? Só que tem um detalhe, a conduta inicial não espera. A gente entra voando com pulsoterapia intravenosa usando metilprednisolona combinada com ciclofosfamida. Se você piscar e atrasar, o paciente perde o rim para sempre. Muito bem. Passado o choque de realidade da GNRP, vamos afiar o nosso machado. Essa é a hora de consolidar a informação estratégica. Leve essas 3 verdades absolutas para a prova e você garante uns pontos preciosos que vão te botar na frente. Regra 1. O texto falou em dismorfismo eritrocitário ou cilindro hemático. O problema é exclusivo do glomérulo. Regra 2. Tem infecção prévia de pele ou garganta, algumas semanas de latência, o paciente está inchado e o C3 consumiu, o gabarito é GNPE. Regra 3. Aquela hematúria macroscópica que estoura junto com a dor de garganta, latência 0 e com o C3 bonitão, normal, isso é IgA. E fim de papo. Para fechar a tampa, vamos testar os seus reflexos com uma vinheta clínica bem no estilo do Revalida. Acompanha comigo. Paciente jovem, 20 anos, chega com urina avermelhada logo no 2º dia de uma faringite. Os exames mostram o complemento C3 completamente normal. A pressão está ótima, 12/8, e a função renal impecável. Qual é o diagnóstico de cara e qual a conduta? Acertou com louvor quem falou em nefropatia por IgA. A gente tem infecção concomitante e o C3 normal. E como o paciente não tem hipertensão, nem perda de função renal, a gente não tem sinais de mau prognóstico aqui, ou seja, a conduta é só observação clínica, nada de biópsia por enquanto. Essa foi a nossa revisão de altíssimo rendimento. Domine essas regras do jogo, confia no seu preparo, que a sua aprovação está logo ali. Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Se esse resumo te ajudou, já segue a Toledomed no Instagram ou Google Toledomed Score. Lá você encontra conteúdos diários e estratégias para o Revalida INEP e Enamed. Também conheça o nosso curso extensivo. As músicas, materiais complementares e todos os links citados estão aqui na descrição do vídeo. E claro, não esquece de deixar o like e aquele comentário maroto para fortalecer a comunidade médica que mais cresce no Brasil. Nos vemos na próxima aula.